Olá, queridos, tudo bem? Aqui é o pastor Jair Vieira e eu queria compartilhar uma coisa interessante que aconteceu comigo, que eu gostaria que acontecesse contigo também. Tem alguns dias eu terminei de ler essa Bíblia aqui, ó, todinha. E sempre que a gente termina de ler a Bíblia toda, dá aquela alegria, dá aquela satisfação e tudo mais. E aí eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu fiz, algumas dicas, coisas minhas que me ajudaram a ler a Bíblia toda, alguns pontos de vista que eu tenho sobre a Bíblia, estratégia que eu usei para a leitura da Bíblia. Eu penso que talvez pode ser que ajude você também a ler a Bíblia toda. Por exemplo, eu conheço muitas pessoas que já tentaram ler a Bíblia toda e não conseguiram. Começaram em Gênesis, em Êxodo, passaram por Êxodo, tudo mais, e estava indo muito bem. E depois Número, Levítico, Deuteronômio, desistiram, né? E, pastor Jair, qual foi a sua estratégia? Então eu quero passar para vocês aqui agora algumas das dicas que eu apliquei na minha vida, nessa minha leitura, e eu achei que deu bom e que você pode utilizar na tua vida também, no teu projeto de leitura da Bíblia, se você gostaria de ler uma Bíblia de capa a capa. Primeira coisa que eu compartilho com vocês é a questão, o quesito regularidade. Mais do que você ler uma grande quantidade por dia, é importante você ler todos os dias. Tanto para a leitura da Bíblia, que é um livro grande, como para muitas coisas importantes na vida, é importante que haja regularidade. Por exemplo, a dieta. A dieta, não adianta você fazer uma dieta poucos dias, né? É necessário que ela se prolongue, passe por vários dias e tal. Então, é muito importante que haja regularidade na leitura da Bíblia. As pessoas que nunca leram a Bíblia toda e que querem ler, eu costumo falar o seguinte: olha, leia um capítulo da Bíblia por dia. Se você lê um capítulo da Bíblia por dia, você vai ler a Bíblia toda. Se você for contar do tempo que você entregou a tua vida para Jesus até o dia de hoje, se você tivesse lido um capítulo por dia, calcula os anos aí que você é cristão, talvez você já teria lido a Bíblia umas 3, 4 vezes. Então, a primeira dica é a regularidade, procure ler diariamente. E eu falo de um capítulo porque às vezes as pessoas colocam uma meta muito grande, vou ler 5 capítulos por dia, 8 capítulos por dia, e acaba que quando a meta é alta demais, a pessoa não alcança. Se você é daquele que consegue ler 10 capítulos por dia durante os 365 dias do ano, beleza. Mas se você é tipo aquela pessoa comum, uma pessoa normal, lança esse propósito de ler um capítulo por dia, e você vai se admirar com os resultados. A segunda dica, que foi bom para mim, escolher uma Bíblia letra grande. Eu não uso óculos, eu não tenho um problema de visão, mas mesmo assim eu optei por uma Bíblia letra grande que me dá mais conforto na hora da leitura. Então, na verdade, não é nem letra grande, essa daqui é letra gigante. E parece que tem até uma letra jumbo aí também. Então, é uma outra dica, é um detalhezinho. Outra coisa que eu acho interessante também, que me ajudou. Assim, desde pequeno eu li a Bíblia na revista corrigida, na revista atualizada, a edição, a tradução, revista corrigida ou revista atualizada, e é bem mais difícil do que na nova versão internacional. Então eu li a Bíblia, letra grande, na nova versão internacional. Talvez você possa até querer ler na linguagem de hoje e tal, mas a tradução que eu indico para os membros da nossa igreja é a nova versão internacional, que é uma linguagem bem acessível, bem próximo da nossa linguagem nos dias de hoje e tal, mas não é uma paráfrase, né? Ela é traduzida direto do grego, do hebraico e tal. Então é uma tradução muito boa. Outra coisa que eu acho interessante para leitura da Bíblia, uma dica muito importante essa daqui agora, é tipo assim, eu lia um capítulo do Velho e um capítulo do Novo. Um capítulo do Velho e um capítulo do Novo. Algumas pessoas começam de Gênesis e vão lendo só o Velho Testamento, E realmente, depois de Levítico, Número, tem alguns blocos que são de leituras difíceis, dos profetas maiores também, e até onde algumas pessoas desistem. E quando você lê um capítulo do Velho
e depois um capítulo novo, isso torna a leitura mais fácil. Você quer ler um capítulo por dia. Então hoje você lê Gênesis 1, amanhã você lê Mateus 1. Depois de amanhã, Gênesis 2 e no outro dia Mateus 2. Pastor, eu queria ler 2 capítulos por dia. Melhor ainda, um do Velho Testamento, um do Novo Testamento. Pastor, eu queria ler 3 capítulos por dia. Aí a minha sugestão é você ler a partir de Gênesis 1, a partir de Salmo capítulo 1 e a partir de Mateus capítulo 1. Então você divide a Bíblia em 3 blocos e vai lendo um capítulo por dia a partir de cada bloco. Na verdade, meu devocional envolvia 3 capítulos por dia de leitura da Bíblia. Então eu fiz isso. Comecei em Gênesis, comecei simultaneamente em Salmos e comecei simultaneamente também em Mateus. E foi muito bom para mim, eu gostei muito. Um erro que as pessoas cometem é confiar só na cabeça, na mente e não marcar o capítulo que parou. Então, meu conselho é que você sempre leia a Bíblia com a caneta. Cada vez que terminar um capítulo, marca, coloca a data também, o dia que você leu, que te ajuda a se situar, para você não se perder nessa leitura. Que tem gente que já estava em Gênesis 27, se perdeu, ficou uns dias sem ler. Vou voltar para Gênesis capítulo 1 de novo. Então isso atrapalha um pouco. Outra coisa que eu acho super legal é ler a Bíblia e sublinhar os versículos que eu acho interessante. Eu acho muito legal isso. Eu estou lendo a Bíblia, cada versículo que eu acho interessante eu vou lá e sublinho. E depois que você lê a Bíblia toda e vê as páginas sublinhadas, dá aquela alegria, aquela satisfação e tal. E fora que é bom para consulta. Você passa depois, vê os versículos que tiveram um significado diferente para você e tal. Aí tem gente que vai dizer, não, mas não adianta você passar por toda a Bíblia se não for prestar muita atenção em cada texto. Eu tenho a minha leitura, que eu faço mais expansiva, não vou dizer mais corrida, mas essa leitura mesmo, para ler a Bíblia toda mesmo, 1, 2, 3 capítulos. E eu faço a leitura detalhada também em um momento distinto. Porque se você for ler a Bíblia detalhadamente lá em Romanos, capítulo 1, versículo por versículo, estudando, você vai morrer sem sair do livro de Romanos, que é uma coisa da carta aos Romanos, porque é muito profundo. Então eu tenho 2 tipos de leitura da Bíblia. Eu tenho essa leitura que eu gosto de fazer para ler a Bíblia toda, capítulo por capítulo, uma leitura tranquila, eu gosto sem pressão também. E existe essa outra leitura que eu faço que é mais detalhada, que eu recorro aos comentários bíblicos e tudo mais. Deixa eu ver na minha anotação aqui se eu estou esquecendo de alguma coisa. É importante que você decida ler a Bíblia também. Tem esse propósito, não vou ler a Bíblia, a partir de hoje ler um capítulo por dia. É importante você também estabelecer um horário, uma rotina, todo dia eu vou acordar e vou ler o meu capítulo. Ou então, só vou dormir depois de ler o meu capítulo. Ou então, no horário de almoço, não todo horário de almoço, eu vou separar um capítulo. Então você tenta separar, criar uma rotina do horário do dia que você vai ler a Bíblia e também o ambiente, o local, ou na cama, ou no carro, ou no escritório, no horário do almoço. Então tenha essa Bíblia acessível. A Bíblia também, queridos, eu não sugiro ela ficar escondidinha lá na estante, lá atrás também não. Eu acho importante a Bíblia ficar num lugar visível, num lugar acessível. Repito, Bíblia letra grande, porque a Bíblia letra é pequenininha e na tradução mais antiga dificulta muito a sua leitura. E o que acontece? Eu tinha muitos anos de igreja e eu ainda não tinha lido a Bíblia toda. Eu sempre lia muito a Bíblia, né? Desde criança eu leio a Bíblia, mas eu nunca tinha lido a Bíblia toda. Até eu pensava, poxa, eu leio a Bíblia regularmente, por que eu tenho que ler ela toda? Só para dizer que eu li ela toda? Até que chegou um dia que eu decidi ler a Bíblia toda e eu li e achei muito bom. Tinha muitos textos interessantes que eu não conhecia, a minha visão panorâmica da Bíblia, assim, deu uma crescida também, ampliou minha visão. Então, eu super indico essa leitura
Assim, são coisas minhas, coisas que eu vivi nesse meu projeto de leitura da Bíblia toda, e eu acredito que pode ser bom para você, uma coisa ou outra você tira, e eu creio que vai ser bom, em nome de Jesus. Agora, nos finalmente, falar para você o seguinte, que nós estamos aí no Instagram, no YouTube, no Face, então não deixe de se inscrever no nosso canal, de apertar lá o botãozinho do like, né, do like, e vai ser bom acompanhar nossos vídeos, as pregações que nós compartilhamos na nossa Igreja Batista também. E é isso, queridos, um grande abraço, bom estar trocando essas informações aqui com vocês. Um abraço.